Amém? Queria chamar a pastora Michele aqui. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começarmos, vamos adorar o Senhor com essa canção, amém? Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Contém teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Amém? Esse é o amor do nosso Pai. Você pode se assentar.
Amém. Vamos abrir a palavra em Números 27. Que você possa abrir o seu coração nesse momento. Não crie expectativas em mim, mas crie expectativa no que o nosso Deus pode fazer. E é isso que nós vamos crer nessa noite. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. E eu não podia estar aqui e não falar sobre paternidade, porque a gente vive isso, é uma casa de paternidade. E o Senhor trouxe cura à minha vida. E eu quero ministrar cura hoje sobre o seu coração também. E no dos momentos mais difíceis que eu estava vivendo, o Senhor trouxe essa palavra que eu vou ler agora. Depois que eu ler essa palavra, eu vou começar a contar o meu testemunho. E depois eu vou voltar novamente nessa palavra. E vocês vão entender o porquê dessa palavra. Amém? Números 27 diz: a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregavam contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhes dará a possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amém? Aqui nos fala dessas mulheres, 5 mulheres, filhas de Zelofeade, em que no momento que eles estavam para adentrar a terra prometida, eles começaram a fazer um censo daquele povo, a qual seria dividido as tribos para cada chefe de família, né? O lote, as terras. E naquele momento, aquelas mulheres, elas começaram a ver que seu pai havia morrido. E na palavra diz que a lei era para os homens, a lei hebraica de receber a herança, né, a terra, a posse, seria para os homens. E essas mulheres aqui, elas não tinham irmão, eram só elas. E seu pai havia morrido. E naquele momento elas pensaram: nós vamos ficar sem herança. E elas falaram assim: por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família? E elas pediram: dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Ou seja, não tinha quem pudesse receber a herança do pai, porque ela não tinha irmão, só eram elas mulheres. E nesse momento ela vai diante de Moisés, do juiz, e elas vão reivindicar, porque elas se acharam prejudicadas em, por serem filhas, não receber a herança do pai. E naquele momento elas vão diante de Moisés e reivindicam a Moisés, o juiz, a causa delas, o direito delas. E naquele momento Moisés vai diante do Senhor e diz, ora ao Senhor, e naquele momento o Senhor diz: as filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhe darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar sobre elas. E falarás aos filhos de Israel, ou seja, aqueles que virão depois,
Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Ou seja, o nome do pai daquelas meninas não ia se perpetuar sobre as suas gerações. Elas iriam perder a sua identidade. E nós sabemos que nome fala de identidade, né? Nome fala do lugar da onde você veio, da sua origem, né? Da sua essência, fala da sua personalidade, do meio que você foi criado, né? Fala da sua descendência, das suas gerações. Então o nome, ele tem muita importância. E nesse momento, a identidade daquelas mulheres seriam perdidas. Seus filhos não iriam mais receber a herança que havia sobre a vida delas. Iam se perder durante as suas gerações. E elas foram diante de Moisés e reivindicaram. E o Senhor achou justo a causa delas. E o Senhor estendeu o cetro sobre aquelas mulheres. E deu a posse, a herança sobre a vida delas. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. Sobre a identidade, sobre o nome, né? Porque nesse momento elas viram que o nome do seu pai seria excluído na hora de entregar as terras, na hora de entregar a herança, e elas lutaram por isso. Elas lutaram por isso. E eu quero falar um pouquinho agora com vocês sobre a minha história. Depois vocês vão entender o porquê dessas folhinhas, tá? Eu não quero me perder, mas vocês vão entender um pouquinho dessas folhinhas aqui. Eu nasci em junho, nasci em 1981, tenho 40 anos. Sou de Porto Alegre, não sou carioca. Sou meu esposo, meus filhos. Minha família toda, por parte de mãe, é gaúcha, né? E eu nasci no inverno, um dia de frio. Minha mãe, ela me teve muito nova, né? Aos 16 anos, foi quando eu nasci. E antes disso, a minha mãe, ela teve uma vida muito difícil, como talvez muitos de alguns passaram por momentos difíceis. A minha mãe, ela é órfã, de pai vivo, né? Ela foi concebida em adultério. Então, eu nasci e ela num lar totalmente desconfigurado. E minha mãe, muito nova, já começou a se envolver no mundo das drogas, no mundo do vício, né? E nós sabemos que nesse mundo a gente tem de tudo, né? Vícios, drogas, né? Prostituição, adultério. É o mundo que Satanás nos oferece. E nesse meio em que minha mãe estava, minha mãe conheceu o meu pai biológico. O meu pai biológico, ele era envolvido também com drogas. E no ano que eu nasci, ele estava preso. Minha mãe até me levou, ela me disse que me levou na prisão para que ele pudesse me conhecer. E nesse tempo, a gente sabe, né, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. A gente não entende os caminhos, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E nesse tempo em que meu pai estava preso, meu pai biológico, no seu coração, ela entendeu que aquele não era o caminho. Nós não conhecíamos Jesus, estávamos todos perdidos. E ela entendeu que ela precisava mudar de vida, porque ela tinha uma filha. E o relacionamento deles não deram certo. Minha mãe não era casada, apenas tiveram um relacionamento e eu nasci. E nós sabemos, querido, que nós não nascemos por acaso, amém? Nós nascemos por um propósito. E ontem o Fabrício estava aqui falando, né, sobre João, até anotei, João 1:13, que diz que os filhos não nascem segundo a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Então não importa como nós chegamos aqui, mas o importa é que estamos na vontade de Deus. E em Isaías 49 diz assim, ó: antes de eu nascer o Senhor me chamou, desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome, Ele fez da minha boca uma espada afiada,
Na sombra da sua mão ele me escondeu, e me tornou uma flecha polida, e escondeu-me na sua aljava. Em Jeremias 1,5 diz: antes de te formar na barriga, eu te conhecia. Antes que saísse do ventre, te santifiquei e te chamei por profeta das nações. Amém? Ou seja, nós, não só eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa origem é Deus. O nosso DNA, a nossa identidade vem de Deus. Então nós não nascemos por acaso. Não somos frutos do acaso. Que nem o Fabrício falou ontem, você pode ter nascido da forma que você nasceu, mas existe um propósito estabelecido sobre nossas vidas. E aqui a palavra diz que nós somos como flechas polidas, ou seja, tratadas antes de ser usada para um determinado objetivo. Ou seja, nós somos criados, chamados, tratados e enviados, porque é isso que o Senhor nos quer. O Senhor nos cria, o Senhor nos chama, o Senhor nos trata e o Senhor nos envia. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou falando porque Deus me tratou, Deus me curou, e hoje eu estou podendo falar do amor do Pai. Amém? E quando eu nasci, meu pai biológico estava preso, né? A minha mãe chegou a me levar na cadeia para que o meu pai pudesse me conhecer. E o relacionamento não deu certo, e eles continuaram a vida, cada um para um lado. Nesse tempo, nós morávamos com a minha avó, né? Hoje a minha avó não se encontra mais conosco. A minha avó estava desviada dos caminhos do Senhor, né? Ela morreu, faleceu na presença de Deus. E nesse tempo nós morávamos com a minha avó, né? Minha avó era costureira, era enfermeira, depois virou costureira para poder cuidar de mim, porque houve um tempo, dos 2 aos 3 anos, em que minha mãe veio para o Rio de Janeiro. A minha tia se encontrava no Rio de Janeiro, a irmã dela, e ela recebeu um convite da minha tia, falou assim: por que você não vem para cá? Né? Começar uma nova vida, tentar uma nova vida, vem para cá para o Rio de Janeiro. E nesse tempo a minha mãe foi, e eu fiquei com a minha avó. E nesse tempo que minha mãe estava no Rio de Janeiro, procurando emprego, tentando uma nova vida, a minha mãe conheceu o meu pai, o Rafael. E nesse tempo de relacionamento deles, minha mãe falou assim: olha, eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha, não mora aqui, mora lá no sul. E ele falou assim para ela: traga ela. Aí ela falou assim: mas eu tenho minha mãe também. E ele falou assim: traga ela também. E naquele momento, meu pai, eles apenas eram namorados. Eles não tinham nada com compromisso, né? E como pode, eu penso, como pode um homem amar de uma forma dessa? De trazer uma família de outro lugar, de outro estado, assumir uma responsabilidade que nem mesmo a gente sabendo que poderia dar certo. E naquele momento ele pediu que nós viéssemos para o Rio de Janeiro. E ele deu uma casa. Dali ele começou a me sustentar. Dali ele começou a cuidar de mim, a me dar destino. Tudo que eu precisava era ele quem dava. E eu vejo na vida do meu pai o Boaz. Boaz significa rapidez. E foi isso que Deus fez. Foi rápido na minha vida. E naquele momento em que eu cheguei ao Rio de Janeiro com 3 anos de idade, uma menina órfã de pai, uma menina órfã de avô, eu não tinha a figura masculina, eu só via a minha avó guerreando, a minha mãe lutando, mulheres à frente, né, da batalha, da guerra, sendo provisora do lar, né, que sustentava, que trazia provisão. E naquele momento eu me vejo ao lado de um homem. Em nenhum momento minha mãe falou assim: esse é seu pai. E nem ele falou, né? Você é minha filha. Mas o meu coração ardia em dizer: pai.
o meu coração ardia em dizer pai. E eu lembro que quando eu era criança, às vezes chegavam uns homens perto da minha mãe, e eu falava assim: mãe, que dia que meu pai vai lá em casa? Que dia que meu pai vai nos ver? Né? Meu pai vai hoje? Porque eu queria que eles ouvissem que a minha mãe era comprometida. Eu queria que eles ouvissem que eu já tinha um pai, que eu não queria mais nenhum outro relacionamento ali. E eu comecei a chamá-lo de pai. Ele nem morávamos com a gente. Ele não morava com a gente. Ele nos sustentava. Mas ele ainda não morava com a gente. Não tinha, né, assumido ali, de fato. E eu comecei a entender, depois de certo tempo, o cuidado de Deus, né? A palavra de Deus diz em Salmos, né, que o Senhor, Ele sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E a Bíblia diz: se o mais profundo do abismo você estiver, ali eu estarei. E eu sei que em todo o tempo da minha vida, em todo o percurso, por onde eu andei, por onde eu passei, Deus estava comigo. Eu não conhecia, mas Ele estava lá, cuidando de cada detalhe, de cada momento. E eu comecei a entender o amor de um pai, né? Comecei a entender o amor de um pai. E eu comecei a ter todo o cuidado de filha, que uma filha pudesse ter. Só que, nesse caminho, algo mexia muito comigo. Eu já tinha recebido o amor do pai. Eu já tinha me sentido acolhida, amada, cuidada, protegida, mas algo ainda mexia comigo. Quando eu era criança, comecei a me deparar com algumas dificuldades. Criança não sabe guerrear, né? Criança não sabe lutar. Criança não sabe como resolver situações e problemas, né, quando se deparam diante delas. E quando eu era criança, eu lembro que durante as aulas, durante as provas, ao qual eu tinha que preencher o nome do pai, eu escrevia Rafael. E naquele momento a professora vinha e falava assim: olha, esse não é o nome do seu pai, coloca o nome do seu pai. E aquilo eu não sabia o nome do meu pai, porque nem identidade eu tinha, né? Certidão de nascimento, eu não tinha acesso à certidão de nascimento. Então eu não sabia nem qual era o nome do meu pai, porque eu nunca tive contato, né, com o meu pai biológico. Porque quando minha mãe se separou, eu ainda era bebê. E ela trazia o nome do meu pai no papel para eu copiar, só que eu nunca conseguia decorar aquele nome, sabe? Parece que era um bloqueio na minha mente. E toda vez que eu tinha que botar o nome, eu escrevia Rafael Orlando. E naquele momento, eu comecei a me deparar com algumas dificuldades, a ter medo, a viver algumas crises na minha vida, porque eu era filha, mas eu não tinha o nome do meu pai. Eu era amada, mas eu não tinha o nome do meu pai. Eu era cuidada, eu era da família, mas eu não tinha o nome do meu pai. E ali, naquele momento, eu quero ler Malaquias, não precisa abrir, eu vou ler Malaquias 4:6, que diz assim, ó: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Nesse momento, querido, aos 9 anos de idade, foi o que Deus fez na nossa vida. Deus converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque aqui eu tive um encontro com o Senhor aos 9 anos de idade. Eu comecei a conhecer o amor de Deus. E eu não tive dificuldade para me relacionar com Deus, conhecer o amor de Deus, porque eu tinha um relacionamento com o Pai. Eu era amada por um Pai. E me relacionar com Deus não foi difícil para mim. E naquele momento eu me entreguei e começou a minha caminhada com o Senhor. E meus pais nunca me pediram de estar na igreja, mas eles não queriam estar. E eu comecei a minha caminhada sozinha. Minha caminhada sozinha com o Senhor.
Eu me apresentava porque eu era criança, eu participava de coral, de teatro da igreja, e naquele momento não tinha ninguém para me assistir, eu vinha sozinha. Então, queridos, acredite nos seus filhos. Acredite na missão, na vocação que Deus destinou aos seus filhos. Eles nasceram com um propósito, e Ele já pode estabelecer desde a infância. E naquele momento, na minha casa, eu comecei a falar de Jesus. Comecei a falar do amor do Pai. A minha mãe não queria saber de Jesus, sabe por quê? Porque ela teve um mau testemunho na sua casa. O meu avô, o pai dela, era pastor. E ela é fruto de adultério com a minha avó. Ou seja, a minha avó teve um relacionamento com um pastor da igreja. E minha mãe nasceu. E minha mãe conheceu o pai dela aos 4, 5 anos de idade. Quando chegaram para ela assim na igreja, ela só, esse aqui é seu pai. E ela nunca mais quis saber de Jesus. Porque a igreja para ela não era bom. Aquilo que ela recebeu não era bom. E naquele momento, ela não queria ir para a igreja, mas ela sabia que era o caminho. Ela estava ferida, mas ela sabia que era o caminho. E ela jamais me impediu de estar. E aqui nesse momento diz que converterás o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, para que não venha e fira a terra com maldição. E era isso que Deus queria fazer na minha casa. Deus queria quebrar a maldição na minha família. Porque como a palavra diz, que Ele visita a maldição dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A gente já estava vivendo isso na 3ª geração. A minha mãe, minha avó fora da igreja, minha mãe fora da igreja, e eu também perdida. Já estamos vivendo a maldição dentro da nossa casa, e Deus queria quebrar a maldição dentro do nosso lar. Quando eu conheci o Senhor, eu comecei a falar do amor de Jesus. Alguns já conhecem aqui, né, como eles se renderam aos pés de Jesus. E naquele momento eu tinha recebido o amor do Pai terreno. Mas eles precisavam conhecer o amor de Deus. Assim como eu conheci o amor de Deus, deixei de ser órfão. O Senhor me adotou, o Senhor me amou. Eu já não era mais escrava e me tornei filha. Eles precisavam conhecer o amor de Deus. E nesse momento nossos corações se converteram, porque Deus não queria ferir a nossa terra com maldição, a nossa família com maldição. Porque nós sabemos que uma geração havia se perdido por não receberem as instruções de Deus. Então Deus queria resgatar a nossa casa, e foi isso que Deus fez. Deus resgatou a nossa casa, conhecemos ao Senhor, e o Senhor veio com misericórdia, como diz a palavra, até 1000 gerações. Porque eu fui alcançada, a minha mãe foi alcançada, a minha avó foi alcançada, as gerações que estavam se perdidas foram alcançadas, porque um dia decidimos receber esse amor. Passaram-se uns anos. Em 2012, nós conhecemos o apóstolo Luiz Hermínio, através do irmão, do pastor Bruno, meu cunhado. E algo ardeu dentro do nosso coração, e nós decidimos vir para cá, para Araguari. Em 2013 nós estávamos aqui. E nesse tempo que nós estávamos aqui, ficamos 9 meses, eu comecei a ouvir muito sobre palavras sobre paternidade. E aquilo começou a mexer muito comigo, né? Aquelas crises que estavam, acho que aumentaram mais ainda. E parece que aquelas coisas começaram a se aflorar dentro de mim. Passamos 9 meses em Araguari e voltamos para o Rio de Janeiro. Algumas portas precisavam ser fechadas, algumas coisas precisavam ser resolvidas naquele tempo. E nesse momento foi o dia que o Senhor virou uma chave na minha vida. Um dia qualquer, como um outro, a gente acorda, vai trabalhar, vai fazer os nossos afazeres. E eu falei com meu esposo, eu vou no banco abrir uma conta. Ele falou, vai lá. Aí eu fui. Chegando lá, eu dei meus documentos, minha identidade, tudo que precisava, né, para poder abrir uma conta. E ela chegou e pediu o telefone de contato. Passa o telefone de contato. Aí eu fui e dei, né? E aí ela perguntou, quem é? Não, qual o nome dessa pessoa? Eu falei, Rafael. Ela falou assim, o que ele é seu? Eu falei, meu pai. Aí ela falou assim, não, esse não é seu pai. Na sua identidade está outro nome. Esse não é o nome do seu pai. E aquilo veio como uma flecha no meu coração.
Veio um sentimento tão ruim dentro de mim. Eu fui para casa chorando. E aquilo foi o basta na minha vida. Eu fiquei 2 dias em crise dentro do meu quarto, chorando e falando diante do Senhor: Pai, eu tenho um pai. E eu preciso oficializar isso na minha vida. Eu preciso receber a identidade do meu pai, porque o Senhor me deu um pai. E naquele momento Deus começou a trazer cura ao meu coração. Deus começou a restaurar a minha identidade. Eu lembro até que eu tive um sonho antes disso, e que eu perdi a minha identidade. Eu falava para ele: nossa, eu tive um sonho que eu perdi a minha identidade. E a minha identidade estava perdida. E aquele dia foi um basta na minha vida. Eu fiquei no meu quarto, eu chorei, eu falei com Deus, eu fiquei em crise, eu não sabia mais o que fazer. E naquele momento Deus começou a mexer dentro de mim, porque Ele cria ferida e Ele mesmo sara. E o Senhor começou a tratar o meu coração, o Senhor começou a me curar. Quando foi em 2015, eu procurei um advogado. E eu entrei na justiça para que eu pudesse ter o nome do meu pai. E eu lembro que naquela época, eu até falei com uma advogada, uma pessoa conhecida nossa, sobre o assunto. E a pessoa me falou assim: olha, é muito difícil você conseguir isso. É quase impossível. E eu não deixei que aquelas palavras viessem como flecha no meu coração, trazendo desânimo. E eu falei: não, Senhor, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor falou comigo. E eu vou debaixo da sua palavra, Deus. Naquele momento eu procurei um advogado, comecei a entrar com os papéis. Só que é o seguinte, eu estava ciente que eu voltaria todo o meu passado. Eu não queria que nada no meu passado viesse à tona. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe até perguntava assim: você quer conhecer seu pai biológico? E eu falava assim: não, eu não quero conhecer meu pai biológico, porque eu tenho um pai. E um tempo atrás ela até perguntava assim: você quer o nome do seu pai na sua identidade? Eu falei assim: não, eu não quero o nome do meu pai. Sabe por que eu dizia que eu não queria? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo do que o passado podia me trazer. Eu tinha medo do que pudesse entrar naquilo que eu já tinha. Eu não queria perder aquele relacionamento que eu tinha com meu pai. E naquele momento que eu fui para o meu quarto, chorei. Deus trouxe cura ao meu coração. E eu entendi que Deus estava tirando o medo, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. E eu estava disposta a enfrentar tudo que o passado tinha me deixado para trás. Eu sabia que eu poderia estar diante do meu pai biológico. E talvez o desejo do meu coração talvez não fosse realizado, mas eu precisava voltar. Eu precisava voltar no passado. Eu precisava resolver aquilo que ainda estava pendente na minha vida. E eu entrei com um processo em 2015. Procurei um advogado, entrei com os papéis. E naquele momento o medo já não estava mais em mim. Eu já me senti corajosa, confiante, porque eu tinha uma palavra de Deus, que eu precisava resolver o meu passado. Eu precisava resolver aquilo que tinha ficado pendente. Eu precisava resolver o medo que havia dentro de mim. Eu precisava resolver situações que ainda tinham ficado guardadas dentro de mim. Quando foi em 2017, nós viemos para cá. E para Araguari, quando foi em 2018 mais ou menos, nós viemos para cá, para Uberlândia. E a vida que segue. Quando foi nós fomos para o Descende, 2020. Quando foi em 2020, lá no Descende, eu lembro até hoje, nós estávamos saindo para ir para o Descende. Eu recebi um telefonema do meu advogado. E ele falou para mim assim: olha, você precisa vir para o Rio de Janeiro, porque você vai ter uma entrevista com uma psicóloga. E eu falei: amém. Naquele momento, meu coração se encheu de alegria, porque aquilo que era algo tão esperado dentro de mim, né, começou a se acender. E tá, eu fui para o Descende, né, quantas palavras falando sobre orfandade, sobre identidade.
E aquilo foi alegrando o meu coração, e eu saí de lá radiante, feliz. Só que uma semana depois, eu recebi o telefonema do meu pai. Foi na época de carnaval, em que meu pai disse que estava muito fraco e precisava fazer uns exames. E naquele momento ele fez aqueles exames e constatou que a anemia dele estava muito profunda, que ele tinha que correr, fazer 2 transfusões de sangue. E naquele momento já começou o médico a dar um diagnóstico, começamos a correr com ultra, com colonoscopia, com diversos exames. Ele fez uma biópsia e viu que que tinha um tumor, que era maligno, e tinha dado metástase, ou seja, era câncer, no intestino e no fígado, né? Muitos sabem aqui da história. E naquele momento meu coração se desesperou. Eu falei, meu Deus, agora que tudo estava indo bem, agora que as coisas iam dar certo, agora que eu ia receber a minha identidade de filha, agora que o Senhor ia restaurar a minha sorte, ia me entregar a terra por herança, agora, Deus. E naquela semana que eu recebi aquele diagnóstico, o Senhor me deu essa palavra, em Números 27, onde falam que essas mulheres falaram assim: por que se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante ao Senhor. Então nós vemos, querida, que essas mulheres, essas meninas, essas filhas, iriam perder a identidade do seu pai. O nome do seu pai não se perpetuaria sobre as suas gerações. E naquele momento eu me vi dessa forma. Por um momento eu achei que meu pai ia morrer, que meu pai ia falecer, que eu ia perder o meu pai, que eu ia perder a minha identidade, que eu não poderia carregar o nome do meu pai sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus netos. E o Senhor falou comigo nessa palavra: seja como essas mulheres, acredite. O Senhor vai te dar essa terra por herança. Os médicos tinham dado um diagnóstico, mas Deus tem a última palavra, amém? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Satanás não tem mais poder. Então, quando situações difíceis passarem sobre a sua vida, não veja que é o diabo. Se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, acredite que Deus está no controle. E depois dessa palavra, o Senhor acalmou o meu coração. E eu falava: pai, nós vamos sair dessa. E por um momento ele lutava para viver, e eu lutava para nascer na minha identidade. Nós dois lutando pela vida. Quer ouvir Deus falar, querido? Vá para a palavra. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Não precise buscar lá fora aquilo que está dentro, aquilo que Deus te colocou dentro de você. E naquele momento em que minha cabeça estava um turbilhão de coisas, em que antes de ouvir essa palavra, a Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, Satanás tentou destruir, desconfigurar a filiação dele, a identidade dele de filho. Satanás disse para ele: se tu és filho, lança-te daqui. Se tu és filho, faça isso. E ele disse: Satanás, está escrito. Ou seja, existe algo escrito ao nosso respeito. E Satanás não tem poder sobre nós. Nós somos filhos. Não permita que Satanás tire a sua identidade de filho. Amém, aleluia. Então era assim que eu me sentia. Eu tinha um pai, mas não carregava o seu nome. E naquele momento, por um momento, eu senti que o nome do meu pai não se perpetuaria sobre as minhas gerações. Ou seja, eu comecei a lutar pelo meu direito. E nós podemos ver, o legado que carregamos não pode parar, querido. Não pode.
Precisamos fazer perpetuar sobre nossas gerações a nossa identidade de filho, aquilo que nós carregamos. Amém? E nesse momento aqui, a Bíblia diz que elas fizeram algo extraordinário que ninguém nunca tinha feito. Ninguém. E Deus colocou como lei perpétua para que todos aqueles que tivessem numa situação como essa pudessem ver e fazer da mesma forma. A lei acerca das heranças. E quando eu recebi essa palavra, eu permaneci, sustentei essa palavra. Foi quando, em agosto de 2020, eu recebi um telefonema do meu advogado, e ele falou assim para mim: olha, nós vamos ter uma audiência com a juíza. E eu falei amém. A audiência ela foi online, porque nós estávamos em época de pandemia. Nós fizemos a audiência por videochamada. E naquele momento, meu coração ficou com um turbilhão de sentimentos, porque era uma ansiedade, era risos, era choro ao mesmo tempo. Eu não sabia identificar o que estava dentro de mim. Mas naquele momento eu me tornei confiante, porque Deus tinha me dado uma palavra. E nós tivemos aquela audiência e nós conversamos, falamos as nossas causas. Meu advogado falou a nossa causa. E aquela juíza bateu o martelo. E ela falou assim: a partir de hoje, você é filha de Rafael Orlando. Aleluia! Gratidão, querido, porque eu era filha, eu só não tinha o nome do meu pai. Eu tinha todo o cuidado de filha, mas eu não tinha o nome do meu pai. E naquele momento eu estava deixando o passado para trás e começando um novo tempo na minha vida. Em Filipenses 3, diz assim, 3:13. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Muitas das vezes você que está aqui, às vezes fica olhando coisas do seu passado. Eu quero dizer uma coisa para você: se você estiver presa no seu passado, é porque é algo que você precisa resolver. Agora, se você não estiver presa no seu passado, Deus tem algo adiante para você. Deus quer que você ande em novidade de vida. Deus não quer você mais presa no seu passado. Deus tem algo novo para você. Então, nesse momento, eu pude ter o meu direito, a minha identidade restaurada. Eu pude ter direito à minha herança. Eu pude fazer como essas mulheres fizeram, foram diante de juiz, diante do advogado, e levaram suas causas e falaram: nós somos filhas e queremos a nossa herança. E foi isso que eu fiz. Só que antes de Deus falar isso, eu já tinha feito, já tinha entrado com ação. E Deus só confirmou a sua palavra dizendo: você está no caminho certo. Você terá o seu nome, o nome do seu pai na sua vida, o nome dos seus filhos, e vai se perpetuar sobre as suas gerações. Vocês tomarão posse da herança. Em Romanos 8:14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês vão receber um espírito que escraviza para novamente temer. Ou seja, não é um espírito que escraviza, que aprisiona, mas um espírito que liberta. Mas receberam o Espírito Santo que os torna filhos por adoção, por meio que clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é que testifica, que nos comprova a nossa filiação na certidão de adoção diante do Pai. Então, você que tem o Espírito Santo de Deus, você é filha. Receba a legitimação de filha nessa noite. Aleluia. E nos perguntamos: todos são filhos de Deus? Não.
mas podemos nos tornar filho de Deus no momento que nós o aceitamos, porque a palavra diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, dos que creem no seu nome. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Jesus era unigênito para se tornar primogênito, filho de muitos irmãos. Ou seja, nós que estamos aqui somos irmãos de Cristo. Jesus deixou de ser unigênito para se tornar primogênito. Então você é filho de Deus. Aleluia. Então, queridos, se hoje estamos vivendo do passado, se existe algo que nos prende ainda, eu quero dizer que quando nós sentamos à mesa como os filhos, nós temos cura, nós temos restauração, nós temos libertação, porque é isso que Jesus faz. E hoje o Senhor nos colocou à mesa, porque o passado não nos pertence mais, e o futuro pertence ao Senhor, e o que nós temos para viver é o hoje. Então, se existe algo no seu passado que você ainda se encontra preso, talvez na sua paternidade, na sua identidade, na sua cura, se resolva, em nome de Jesus. Não fique carregando isso para a sua vida. Se você precisa resolver algo, resolva, mas seja livre em nome de Jesus. O Pai quer trocar o seu choro por alegria, a sua dor por cura, a sua perda por conquista, seu passado por um testemunho. Aquilo que estava morto, Ele vai ressuscitar. E o que os seus olhos não tinha mais jeito, Ele diz: ainda não acabou, não é o fim, pois enquanto houver vida, há esperança. Aleluia! Fabrício falou ontem, nós não devemos mostrar as nossas feridas, mas as nossas cicatrizes, porque o nosso Deus, Ele é real. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu não estou mostrando mais as minhas feridas, eu estou mostrando hoje as minhas cicatrizes. Aleluia! E o mundo clama: mostra-nos o Pai. E como que o mundo vai ver o Pai? Através de nós, através dos seus filhos. Então o mundo vai olhar para você. Então por isso que você precisa hoje tomar posse da sua identidade de filho e de filha. Depois de 40 anos, hoje eu tenho nas minhas mãos a minha certidão de nascimento. Hoje eu sou Michele Silveira Orlando com minha certidão de nascimento. Eu sou Michele Orlando Rosa com a minha certidão de casamento. E hoje os meus filhos carregam sobre ele Nicole Orlando Rosa e Natan Orlando Rosa. Hoje as minhas gerações vão carregar sobre eles a identidade do meu Pai. Por muito tempo, querido, eu carreguei isso dentro de mim. Talvez para você hoje possa ser muito rápido, mas para mim foi uma vida. E para completar, eu sempre falo que quando Deus fala, Ele cria. Quando Ele fala, Ele manifesta. Que a gente não possa fazer com as nossas próprias mãos, porque quando a gente faz com as nossas próprias mãos, a gente gera Ismael. E a gente cria inimigos para nós. Então não faça com suas próprias mãos. Deixa Deus fazer. Se Deus prometeu, Ele vai fazer e vai cumprir. Quando foi em dezembro, agora, eu estava no Rio de Janeiro.
dia 29, no dia do aniversário do meu pai, eu recebi uma mensagem da pastora Séries. Não sei se vocês conhecem, a pastora Séries esteve ministrando no seminário de mulheres em Araguari. E ela falou assim para mim: eu quero que você faça parte do meu livro. Eu quero que você conte o seu testemunho. Naquele momento onde eu estava, eu comecei a chorar. E eu falei: Deus, o Senhor quer realmente que eu ponha para fora aquilo que está dentro. E naquele momento eu falei assim: pastor, amém. Sabe por quê? Porque hoje, dia 29 de dezembro, é aniversário do meu pai. E eu entendi exatamente o que Deus quer. Deus não quer mais que eu guarde isso dentro de mim. Deus quer que eu fale, que eu manifeste aquilo que Deus fez na minha vida. E hoje isso aqui, querido, é um capítulo de um livro. Aleluia! Não fui eu que fiz. Eu não corri atrás. Meu esposo estava aqui, ele é prova. Nem falei nada para ela da minha vida, mas o Espírito Santo a tocou. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo, Ele nos ensinaria todas as coisas, e aquilo que você precisa, Ele tem para te dar. Eu entendi que era o tempo de manifestar. E quando ela mandou aquele recado, eu falei não. Eu pensei comigo, veio para confirmar tudo aquilo que Deus já havia colocado dentro de mim. E eu falei, ela falou assim: ora, fale com seu esposo, né? Peça ao Senhor confirmação. E eu falei: pastor, eu entendi. E eu falei: sim, eu aceito o convite. Então, querida, esse aqui, eu falei rápido, mas existe muito mais coisas aqui. Isso aqui é o capítulo de um livro, não vai ser só eu, existem outras mulheres que vão participar. E eu quero dizer que eu sou muito alegre, tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E eu creio que Deus ainda vai continuar a fazer, porque aquele que começou a obra ainda não terminou, existe mais. Isso é só para que você veja o que Deus pode fazer. Talvez aquilo que era impossível aos homens, mudar a identidade, ter a identidade mudada, para Deus não é, querido. E eu esqueci de falar, está aqui, mas eu esqueci de falar. No momento da ação, no momento que nós estávamos, né, vendo, buscando os familiares, porque eles entraram em contato com o meu pai biológico. Eu descobri que meu pai biológico havia morrido há muitos anos, mas isso foi em 2015, né? Então há mais de 10 anos, ou seja, hoje fazem mais de 15 anos talvez, ele havia falecido. Para mim foi um baque, porque em nenhum momento eu esperava receber essa notícia, né? Então, mas eu continuei no meu coração, eu precisava continuar, porque algo Deus já tinha colocado dentro de mim e algo Deus já tinha confirmado na sua palavra. Então, querido, hoje eu me torno filha legítima de Rafael Orlando e Silvia Orlando. Hoje meus filhos carregam sobre ele a identidade de filhos. E você que está aqui, querido, se algo na sua vida ainda precisa se arrumar, precisa se ajeitar, busque a sua paternidade, se resolva na sua paternidade, mas seja curada, seja restaurada e seja liberta em nome de Jesus. Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória ao nome de Jesus. Acompanhe esse processo. E nós sabemos o quanto é difícil tocar na questão da paternidade. O quanto é difícil tocar na questão de filiação. O quanto é difícil. O que ela
quase esqueceu de falar, eu ia falar aqui, porque ela lembra que nós tivemos uma conversa, inclusive lá no shopping, sentado, tomando um café. Eu falei, amor, eu preciso falar algo para você. O seu pai biológico precisa te liberar. Nós não podemos fazer essa troca, essa substituição, porque ele é o seu pai biológico. E diante do reino do Espírito, essa troca ela não pode ser feita se não houver uma liberação. E aí foi quando nós havíamos descobrido que ele havia falecido. E após ele não poder liberar, na verdade agora ele está falecido. E Rafael de fato foi quem cuidou a vida toda. E eu sou prova disso, dando o melhor que ela pudesse ter na vida, ele deu. E eu falei para ela, agora você que precisa liberar isso no seu coração. Você encontrou o Rafael que cuidou de você, mas ele é o seu pai biológico, e diante do Espírito, ele tem uma ligação com você. E aí os olhos do profeta entrou, E nós começamos a fazer uma leitura diante dessa questão do pai natural e o pai biológico. E eu falei que ela precisava agora liberar ele do coração. Liberar no sentido de que, mesmo que o Rafael houvesse cuidado, ela tinha uma ligação com a paternidade biológica. Não pode ser anulada. Que agora esse reconhecimento do pai biológico, mas que Deus entregou um pai natural para que cuidasse, porque o pai biológico não pôde cuidar. Envolvido com tráficos, outras coisas, como ela falou, estava preso. Ela nesse momento chorou no shopping, e eu falei, moça, você pode chorar, mas eu tenho que falar a verdade para você. Eu preciso te posicionar diante disso. Nós não podemos atropelar algumas coisas. Sei do seu sentimento pelo Rafael, mas nós precisamos compreender que ele é o biológico e está ligado ao DNA. E isso fala do mundo espiritual. E ela chorou, mas eu creio que naquele momento ela pensou e ela teve essa liberação. Porque eu falei, mesmo que você possa ter o Rafael como um pai natural, que cuidou de você, que deu todo o amor, muito mais do que pai, até às vezes biológico, você tinha, na verdade, um pai biológico que estava ligado a ele. Então, se nós tivéssemos que ir até ele, nós iríamos. A gente não pode cortar ele da descendência. E por ele estar falecido agora, então ele não tem como fazer mais nada. Você agora precisa liberar isso. Por que esse entendimento, querido? O entendimento de uns olhos cirúrgicos. Nós precisamos entender muito bem isso. E eu falei para ela, ela lembra no shopping, eu falei, seu pai e sua mãe fizeram você. E se ele era drogado, era isso, ele não tem culpa, ele te fez. E quem disse que ele não te ama? Quem disse que ele não ama você? Se os dois, entre aspas, erraram na situação deles, você não tem nada a ver com isso. Ele pode até te amar como pai biológico. E a gente não pode cortar isso do nada e anular isso. Então, irmãos, é um processo delicado, muito delicado. Eu quero fechar aqui com vocês dizendo o seguinte. Talvez você tenha um histórico na sua vida, um momento, uma passagem de alguma coisa parecida. E eu vou dizer que às vezes a gente patina a vida toda no deserto, irmão. E é possível a gente sair dele. Porque a história como da pastora, a história como a sua, Deus só entregou, irmãos, para que você possa isso aí, fazer um livro, para que você possa curar outros. Esse momento de orfandade, querido, só eu sei o que eu passei. Como marido, lidando em situações, casamos com 20 anos de idade, e eu não sabia com o que eu estava lidando. Mas foi no meio da guerra que eu comecei, com os olhos espirituais, proféticos, a fazer uma leitura e entender algumas coisas. E aí veio anos e anos de estudo. Por isso, quando nós estamos numa escola aqui, querido, vem para a escola de cura, e a gente começa a trabalhar algo, irmãos, porque tem 20 anos que eu passo, tem 20 anos que a gente vem entendendo, tem 20 anos que a gente vem estudando. Então nós precisamos entender, querido, que
tudo que o Senhor está fazendo, querido, tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor ministra, não pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro, a gente ir embora amanhã é segunda-feira e a vida que segue, não. Se você quer uma transformação, quer uma mudança radical, de ser curado, sabe, na orfandade, irmãos, a orfandade, ela destrói a personalidade. A orfandade é a desconfiguração da identidade. A orfandade é um mal terrível. E você pode falar: pastor, eu sou órfão, eu fui órfão. Deixa eu dizer uma coisa para você. É nesse lugar, é nesse ambiente que existe cura. Se submeta, entre nesse lugar, entenda os processos do caminho de volta que você precisa fazer. Às vezes você fala: pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso, meus pais me fizeram e agora eu não tenho mais o pai, ou mais a mãe, ou mais isso, ou mais aquilo. Ei, mas você pode fazer um caminho, como a pastora fez, trilhar um caminho. Porque, querido, se o pai biológico dela estivesse vivo, eu ia falar para ela: nós vamos lá no sul encontrá-lo. Você vai abraçar ele, você vai pregar para ele, você vai amar ele, por mais que o Rafael esteja na certidão. E com a liberação dele, é claro que a justiça até trabalha desse jeito, sem falar com ele não seria possível. Mas Deus havia preparado todas as coisas. Deus havia preparado. Porque sabe que foi o Rafael que nesse momento, irmãos, deu a sustância, deu tudo, cuidou, amou mais do que dinheiro, amor. Eu tenho como um pai. Imagina ela. Então assim, querido, eu quero que você entenda que Deus coloca pessoas na nossa vida, Deus coloca mentores, Deus coloca pais, Deus coloca pessoas que possam guiar você, tocar a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Nós, como filhos de Deus, como crentes, como homens que querem fazer a obra de Deus e etc., a maior desconfiguração que a gente pode ter é a orfandade, querido. Às vezes a gente é órfão de pai vivo, a gente é órfão espiritual, de um pai espiritual. Sabe quando você olha para o pastor e fala assim: o pastor não tem nada, o nome dele não tem nada a ver, a minha vida está seguindo, está boa aqui, mas ele não tem nada a ver com a história. Isso é orfandade, querido. Porque será se o pastor não está aqui todo dia pagando preço, falando ao seu coração, a sua vida? A pastora está aqui dando um testemunho que nunca contou em lugar nenhum, primeira vez. Aí você diz: mas o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Orfandade espiritual. Aí você pode ser órfão biologicamente, espiritualmente. E sabe, deixa eu dizer, quando a gente se submete a um lugar de filiação, querido, os benefícios começam a chegar, coisas grandes começam a vir. Amém? Eu queria orar com você nessa noite, querido. Eu queria orar com você nessa noite, porque nós podemos ter inúmeras histórias aqui de pessoas que viveram essa orfandade, viveram esse lugar, e pessoas que ainda não foram curadas. Em uma das próximas reuniões de casais, eu vou falar sobre a filiação que te conduz ao casamento. E eu vou falar de filhos que foram adotados e a relação do casamento. Eu estava falando com ela antes de sair de casa. Sabe, querido, porque é uma estrada que Deus nos coloca, e nós precisamos entender o porquê que Deus nos assumiu e porquê que Deus nos colocou um pai para nos assumir. Não é para que a gente fosse uma criança feliz só. Existe um propósito nisso, e é sobre isso que eu quero falar. Amém? Eu quero orar com você. Levante suas mãos. Diga: Deus, eis-me aqui, Senhor. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar.
adorar. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Sim, Senhor. Nós queremos selar, Pai, essa reunião, esse culto, Deus. Sabemos, Pai, que é uns céus delicados, Senhor. Uns céus, Pai, que fala do grito da orfandade e da paternidade divina, da paternidade biológica, da paternidade espiritual, dos pais, Pai, que assumem um lugar, Senhor. E assim tem acontecido com muitos, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, por esse testemunho. Eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer, Deus, por esse rompimento no mundo espiritual. É libertador, Deus. E eu sei, Pai, que o Senhor está trabalhando em corações aqui, Pai. E eu sei que o Senhor está falando. E eu sei que o Senhor começou a colocar algumas coisas em xeque, Pai. Deus, eu quero te louvar, porque são momentos como esse que a nossa vida é destravada. São momentos como esse, Pai, em que o Senhor vem e toca a nossa paternidade. Toca, Deus, a nossa filiação. São momentos como esse, Pai, que o Senhor coloca as coisas em ordem. Porque nós começamos a visualizar do jeito que o Senhor vê, Pai, não mais os homens. Deus, em nome de Jesus, nós somos uma casa de paternidade. E nós sabemos, Pai, no nome de Jesus, que o que o Senhor quer é ordenar as coisas. E o que o Senhor quer, Pai, é colocar as coisas em ordem, Deus. Nós não temos pacto com o espírito da orfandade, Pai. Por isso, Pai, o Senhor é Pai para nós. O Senhor, Pai, nos deu pais espirituais. O Senhor nos deu pais biológicos. O Senhor nos deu pais naturais. O próprio Jesus teve um pai natural. E esta é a figura de quem dá destino também, de quem toca, Pai, a vida dos filhos. Pai, que nessa noite haja cura e que seja uma noite libertadora no Espírito, Pai. Uma noite, Pai, que venha desencadear em nome de Jesus uma ordem, uma arrumação na nossa vida, Pai. Nós não podemos passar mais anos, Pai, meses e anos e momentos, Pai, vivendo com isso gritando dentro de nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para aquilo que precisa ser ordenado, sido colocado em ordem, Pai, em nome de Jesus. Venha, Pai, seja liberado na nossa história, Deus, em nome de Jesus. Eu quero te louvar por essa noite, te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor falou aqui. E que haja de fato um resgate da identidade através da paternidade. Que haja um resgate da identidade. Porque a orfandade, Pai, desconfigura a nossa identidade. Nos faz perder a nossa essência, Deus. E às vezes caminhamos sem noção disso, Deus. Que o Senhor nos mostre
que o Senhor fale e que o Senhor ordene as coisas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa sair daqui, querido, profundamente ordenado pelo Senhor. Que esse testemunho possa tocar o seu coração, querido. Só quem vive sabe, querido. Só quem vive sabe. Só quem já passou fome sabe o que é a fome. E só quem, querido, passou por situações como essa sabe. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, nesses céus estabelecidos, nesses céus liberados, nesses céus de cura, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Nós temos cantina e eu te espero na terça-feira em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça.